Eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há 40 anos em concursos públicos com português e redação. Você viu? Nós teremos o concurso para a Imbel. Então veja só o que sabemos sobre esse concurso. Nós temos aí a banca IBFC, cadastro de reserva para cargos em nível fundamental, médio, técnico e superior, remuneração de 1.700 até 10.800, inscrições 19/12 até 6/1 e as provas dia 10 de março de 2024. Pertinho! Vamos estudar? Pois bem, em relação ao português, o que temos aqui? Em nível médio e em nível superior, nós temos aqui o programa, que é o mesmo, que pede compreensão e interpretação de textos, ou seja, compreensão, o ato de entender o texto, e a interpretação, que é a leitura das entrelinhas, né? Aquilo que está pressuposto, subentendido. Então, há toda uma nomenclatura que você precisa conhecer, né, para fazer essa prova da IBFC. Nós temos aqui tipologia textual. Você sabe a diferença de um texto narrativo para descritivo na prática? E um texto expositivo para um texto argumentativo, você sabe? Você sabe, por exemplo, o que é um texto injuntivo ou de injunção? Então, temos que estudar isso. Quando se fala aqui em ortografia oficial, não é apenas se uma palavra escreve com G ou com J. Nós temos aqui dentro, por exemplo, aquelas expressões, né? O uso do porquê, o afim junto, o afim separado, o A com H, o A sem H. Nós temos aqui dentro, que entra também na questão de significação das palavras, os parônimos, os homônimos. Você sabe a diferença de infringir para infligir? Você sabe ratificar e retificar? Então, temos que conhecer isso. E também entra dentro de ortografia oficial a questão do emprego do hífen com o novo acordo ortográfico, assim como a acentuação gráfica e o novo acordo ortográfico. Quando se fala aqui de classes de palavras, eles estão falando de morfologia. E quando falamos dessas classes de palavras, são 10: artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas não é apenas identificar, é saber empregar, por exemplo. Quando você tem o pronome o e o pronome lhe, você sabe quando você usa um e quando você usa outro? Você sabe, por exemplo, né, a colocação pronominal, se esse pronome fica antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo? Quer dizer, próclise, mesóclise, ênclise. Então, temos que conhecer o emprego das classes também de palavra. Veja que aqui aparece também a sintaxe, tanto da oração, né? Então, nós temos aqui os termos da oração. Você sabe a diferença, por exemplo, de um objeto indireto para uma adjunta de nominal e um complemento nominal? Temos que conhecer. Como também a questão do período, e aqui entra o período composto. Então, temos lá, por exemplo, oração subordinada substantivo, oração subordinada adjetivo, oração subordinada adverbial. Você sabia que cada uma tem uma característica única que faz você bater o olho e saber reconhecer aquilo ali? Então, temos que aprender isso dessa forma. E quando estudamos a sintaxe, a gente estuda também pontuação, nós estudamos concordância, regência e crase. Ou seja, quando nós falamos aqui de significação de palavras, isso é o estudo da semântica. Então, na verdade, nós temos tudo aqui dentro. Nós temos a morfologia, temos a sintaxe, temos a semântica, temos o texto. Dentro da parte de ortografia oficial e acentuação gráfica, nós precisamos de conhecimentos fonéticos e fonológicos. Então, é um programa muito grande, parece ser pequenininho. Se você olhar para o programa exigido aqui para o nível fundamental, nós também temos texto, nós também temos ortografia, temos a morfologia e temos a sintaxe. Então, o programa é o mesmo, certo? Bem, como você faz para estudar isso tudo em tão pouco tempo? Eu tenho o meu curso de português IBFC, né, para o concurso da Imbel. Nós vamos resolver
questões de prova. Então eu seleciono para você, por exemplo, uma primeira prova, você resolve essa prova, logo em seguida você vai assistir ao meu vídeo. Lá no meu vídeo eu começo explicando como você analisa esse texto, para não precisar ficar voltando nele toda hora, dicas de respostas que você encontra em locais que você normalmente não lê quando você tem o texto, e logo em seguida eu vou para a primeira questão. Começo a explicar aqui, ó, no enunciado para você, e depois eu vou letra por letra. E aqui em letra por letra eu explico por que a resposta é A e não C, como todo mundo acha, por exemplo. E também explico B, D e E. Vamos imaginar que esta questão aqui envolva a diferença de pressuposto e subentendido. Então, eu faço a explicação antes de nós trabalharmos a questão. Vamos para a questão número 2. Ela envolve a diferença de objeto indireto para adjunta de nominal e complemento nominal. Então, eu explico isso daqui para você de uma maneira prática, rápida, e em seguida eu faço a questão. Ou seja, você vai anotando todas essas orientações no seu caderno, lembrando que eu também tenho apoio de alguns PDFs. Por exemplo, você tem que saber a lista de conjunção. Então, eu tenho lá um PDF de uma página, tá? Que você vai estudar também. Pronto, você estará revendo o conteúdo, resolvendo questões da prova e conhecendo as manhas dessa banca. Bom, não é? Então veja só, nós faremos no mínimo 100 questões com você, todas da banca IBFC. Isso é muito bom, não é verdade? Bem, se você não conhece a banca, eu selecionei aqui 2 questões para você. Então, nós temos essa primeira aqui, que foi para professor, banca IBFC 2023, da Bahia. Então, veja que aparece aqui o seguinte, nós temos um texto lá que fala a respeito do Red Rock Café. Então, diz o seguinte, no excerto, quer dizer, no fragmento agora apresentado, diz assim, essas relíquias pertenceram a roqueiros famosos. Em relação a sinonímia, quer dizer, sinonímia é referente a sinônimo. O que é sinônimo? Sinônimos são palavras que têm sentidos semelhantes e não iguais, como todo mundo diz. Então, lindo é sinônimo de bonito, mas são semelhantes, não são idênticos. Se eu quiser idêntico, eu tenho que dizer paráfrase. Paráfrase é dizer a mesma coisa em outras palavras. Então, por exemplo, um sinônimo, uma paráfrase para lindo, não poderia ser bonito, teria que ser algo que é muito bonito. Eu tenho que intensificar isso. Percebeu? Assinale a alternativa que apresenta o vocábulo, quer dizer, a palavra, que realmente se assemelha à palavra em destaque. Importa atentar o sentido original da palavra destacada no texto. Ou seja, você tem que olhar esse sentido no contexto. Claro, as palavras, elas podem ter sentidos diferentes. Então, você veja de acordo com o contexto. O que é contexto? Contexto é a situação na qual se insere. Você chega, por exemplo, numa lanchonete, pede um suco de manga. Ninguém vai arrancar a manga da camisa e bater no liquidificador para você. Claro que você está falando da fruta. Então, isso é o contexto. Então, veja só. Esse fragmento fala do Red Rock Café. Então, aqui diz que as relíquias pertenceram a roqueiros famosos. Claro, o Red Rock Café tem decoração assim, o texto fala isso, decoração com moto, né, de algum roqueiro famoso, uma guitarra de algum roqueiro famoso, tá? Aparece lá, por exemplo, uma jaqueta, né? Então tá falando, essas relíquias, quer dizer, que enfeitam o Red Rock Café, pertenceram a roqueiros
famosos. Então, agora eu vou te ensinar a fazer essa questão de uma maneira muito interessante. Veja essa dica. Se isso decora e se isso pertence a roqueiro famoso, quer dizer que isso é uma coisa muito positiva, é uma coisa que tem valor. Concorda? Então, não são destroços. Destroço seria negativo. Não são restos, não são sobras, não são velharias. Isso, na verdade, são tesouros. Viu? Então você olha pelo positivo e o negativo. É uma maneira muito interessante de você resolver questões de vocabulário da banca IBFC. Bom, não é? Viu como fica simples? Agora veja só. Coloquei aqui uma outra questão, também desse mesmo concurso para professor 2023 da Bahia, que diz assim: observe os vocábulos, as palavras subtraídas do texto, quer dizer, retiradas do texto. Assinale a alternativa que contém as seguintes sequências respectivamente, ou seja, nesta ordem. Então, atenção, se não estivesse escrito respectivamente, a ordem poderia mudar, mas aqui está pedindo que seja na ordem. Primeiro um monossílabo tônico, depois oxítona, depois paroxítona, depois proparoxítona. Vamos começar com essa questão de monossílabo. O que é monossílabo? Mono quer dizer um e sílabo é de sílaba, então é uma palavra que tem uma sílaba. Veja que vida tem duas sílabas, então isso já faz eu eliminar a letra A, porque a letra A, essa palavra é dissílaba. Mas olha só, não tem uma sílaba, tem uma sílaba, tem uma sílaba, vai tem uma sílaba, então poderia ser qualquer uma. Qual a diferença de monossílabo tônico para monossílabo átono? O monossílabo tônico, ele tem independência dentro da frase. O monossílabo átono, ele tem uma dependência. Como que você percebe isso? Se pode ficar sozinho no final de uma frase, isso é monossílabo tônico. Por exemplo, a sala está cheia de pó. Tá? Então, pó pode ficar no final da frase sozinho. Agora, ele é átono quando não pode. Por exemplo, o que? Eu falo para você, ela disse que. Não tem sentido, então não pode. E o lhe? O lhe pode avisar a um lhe, mas tem que ter hífen. Então, ele não está sozinho. Por isso, ele não tem a independência, ele é átono. Se você for olhar aqui, tanto o não, quanto o quanto o vai, todos são tônicos. Eu não gosto não, ele ele vai, então são tônicos, não adiantou muita coisa não. Mas agora, vamos ao outro ponto. Quando a palavra é oxítona, paroxítona e proparoxítona, lembre-se que você tem que olhar a palavra de trás para frente, nunca do início para o final. Se a sílaba tônica for a última, esta palavra é oxítona. Se for a penúltima, ela é paroxítona. Se for a antepenúltima, ela é proparoxítona. É por isso, por exemplo, que você diz que médico, veja, médico, a sílaba tônica, ela está aqui acentuada, né? Ela é proparoxítona. Agora, quando você tem uma palavra, por exemplo, como proparoxítona, você vai ver que nós temos aqui a sílaba tônica sendo colocada onde? Veja, o xi, to, na. E o restante das sílabas? Elas ficam do lado de fora. Então, por isso que aqui você vai colocar o quê? Pro, pa, ro. E a sílaba tônica continua sendo a antepenúltima. Muita gente olha a primeira sílaba, a segunda e a terceira. Não, é a última, penúltima e a antepenúltima. Ótimo. O que eu aconselho você fazer nesse tipo de questão de respectivamente? É o seguinte, quando o professor começa a montar a questão, ele está bem animado, né? Então você nota, por exemplo, que aqui no início nós temos
4 monossílabos, não é? Agora, quando ele chega no final, ele já está bem cansadinho de tentar colocar problema na questão para poder te pegar. Então, começa de trás para frente. Olha só, preencheram. Então, veja, nós temos aqui preencheram. Qual é a sílaba tônica? Bem, não tem acento, mas você olha qual é a mais forte. Você pode até chamar a palavra, aquela que se prolonga é a sílaba tônica. Preencheram, viu? O che ficou mais forte. Então, essa palavra é paroxítona. E decoração? Decoração. Qual a sílaba tônica? Chama a palavra. Decoração! Ah, então essa daqui ela é mais forte. Essa palavra é oxítona. E próximo? Qual é a sílaba tônica? Bem, ela está até acentuada. Então essa daqui é proparoxítona. Opa, é o que eu estou procurando. A última tem que ser proparoxítona. E vai e é, eu sei que são monossílabos, não dá para a sílaba tônica ser a antepenúltima. Pronto, já tenho a minha resposta. Letra C. Sim, o é monossílabo tônico. Café, a sílaba tônica é a última, é oxítona. Automóveis, sílaba tônica, penúltima, ela é paroxítona e próximo, proparoxítona. Viu? Então a gente aprende não só o conteúdo, mas a gente aprende também algumas técnicas para a gente ganhar tempo na hora de fazer a questão. Viu? É assim que a gente estuda para concurso público. Não é pegar um livro e ficar lendo, não é ficar pegando uma apostila e ficar lendo. A gente tem que ir para a prática, certo? Bem, nós teremos a prova objetiva, na qual aparece o português, que é eliminatória e classificatória. Tem que tirar uma nota muito boa. E temos também a prova discursiva para nível superior. Bem, também é eliminatória e é classificatória. Tem que tirar uma nota muito boa. Então veja o que diz aqui. A prova discursiva terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 a 20 pontos, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 10. Ótimo! Você fala, eu tenho que tirar metade, tá bom. Não, não tá bom não. Sabe por quê? Porque essa prova é classificatória. Então, se você tira 10, o outro tira 11, ele tá na sua frente, tá? Então, você tem que tirar uma nota muito boa. E aí, o que nós vamos observar? O que será avaliado nessa redação? Veja, a prova discursiva será uma redação cujo tema será fornecido no momento da prova objetiva. Para o desenvolvimento da redação, o candidato deverá redigir no mínimo 20 linhas, então não pode fazer 19,5, tá? Tem que ser no mínimo 20 completas. Então, 20 linhas. E no máximo 30, não pode passar uma palavra para 31, não. Itens e critérios para correção. Então, olha só, primeiro, valendo 4 pontos é o conhecimento do tema. Então, a gente observar, por exemplo, a cobertura dos tópicos apresentados, o domínio e inter-relação entre os conceitos centrais do tema propostos. Nós temos, valendo 4 pontos, a habilidade argumentativa. Então, a atualização, originalidade, relevância das informações. Como você argumenta? Você sabe? Existem técnicas. Nós temos ainda 4 pontos para a sequência lógica e de organização do pensamento. Como faz a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, quer dizer, as considerações finais. Nós temos aqui coerência e coesão, e isso pode aparecer marcado na pontuação, na continuidade e progressão de ideia e no uso apropriado de articuladores. Por exemplo, você tem que unir um parágrafo ao outro com determinadas expressões, não pode ficar sem essa união.
Veja que isso daí vale 3 pontos. Nós temos valendo mais 3 pontos a parte da morfossintaxe. Então, a relação entre as palavras, a concordância, a regência, a organização dos períodos e orações, o emprego dos tempos e modos verbais, a colocação de pronomes e valendo 2 pontos, acentuação e ortografia. E aí nós temos o quê? O novo acordo ortográfico. Tá vendo? Então, você vai observar que a redação ela é toda avaliada. Não é simplesmente escrever uma redação lá de 20 linhas e tá muito bom. Não. Aí, você fica assim com uma série de dúvidas que são comuns quando a gente tem que fazer uma redação para concurso público. Então, você vai observar aqui o seguinte. Nós temos, né? Como entender o tema? Como não fugir do tema? Como utilizar um texto motivador caso ele apareça? Como organizar minhas ideias? Como introduzir o tema? Como argumentar de forma convincente? Como que a gente encerra o texto? Quais são esses elementos de coesão, de coerência e a propriedade vocabular? Você vai ver que isso tudo aí, ó, você tem não só nesse concurso da Imbel, como tivemos agora recentemente, por exemplo, no concurso do EBSER. Então, isso sempre é avaliado. Nós temos, por exemplo, margens e parágrafos. Nós temos aqui que observar quantos parágrafos eu devo fazer, a questão das margens. Nós temos a questão de letra. Ah, mas a minha letra é feia. Não é ser feia, é ser legível e observar alguns detalhes. Por exemplo, tem gente que coloca bolinha no I. Não, o I tem pingo. E você sabia que o J também tem pingo? Tá? E também, lógico, a questão dos conhecimentos ortográficos e gramaticais. É muita coisa? É! Então, por isso, eu também tenho o meu curso de redação com correções e orientações individualizadas para a banca IBFC. Veja que é de acordo com o seu concurso da banca Imbel. Para o concurso para o Imbel, da banca IBFC. As orientações e correções são feitas por mim, não por monitores. Eu vou corrigir a sua redação, eu vou dar retorno para você, certo? E as minhas orientações, elas são dadas tanto por escrito como em forma de áudio, para você acompanhar melhor ainda. Eu tenho videoaulas com orientações, como você faz introdução, como você faz desenvolvimento, como você faz conclusão, como você argumenta. E a questão da estrutura física, da estética da sua redação, letra, tudo eu tenho vídeos. E também PDFs. Eu indico temas e eu tenho também material para ampliação do repertório cultural, ou seja, para argumentos. Material leve, pequeno e fácil entendimento. Nós temos pacotes com 4 redações, ou seja, você vai assistir aos vídeos, você vai ler os PDFs e em seguida você vai fazer a primeira redação com um tema que eu enviei. Eu vou corrigir essa redação todos os aspectos que a banca pede, de acordo com a banca, e vou passar para você essa redação corrigida. Ótimo! Você vai ler tudo que eu passei, você vai ouvir meu áudio, vai seguir as minhas orientações e aí você vai fazer a segunda redação. Fiz a segunda redação, vamos para a terceira e depois para a quarta. Então, você terá um processo aqui para reconhecer aquilo que você erra e poder corrigir, certo? Bem, se você se interessou aí pelo meu curso de português da banca IBFC e se você se interessou pelo meu curso de redação também, banca IBFC, eu convido você também a conhecer o curso de informática do professor Paulo França. Pode ter certeza, ele é fera, é para você fechar essa prova, tá? E temos uma dobradinha, português e informática. Você vai ver que é possível você fazer um curso com muita qualidade por um preço muito humano.
pode ter certeza disso. Então, estamos aqui à disposição para poder ajudá-lo a passar nesse concurso, certo? Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.